Uma boa noite. Como é bom estar numa casa espírita. Como é bom a gente ser abraçado. Como é bom a gente ser consolado. Como é bom a gente ser amado. Ficamos realmente num estado de muita sensibilidade e agudeza quando aqui estamos ouvindo tantas coisas boas, tantas coisas instrutivas. E eu fiquei prestando atenção nos apontamentos que o nosso irmão leu, que eu não escolhi, ele abriu aleatoriamente, e fiquei imaginando a hora que pedirem a nossa alma, se estamos preparados verdadeiramente para mudar de plano. Então ele fez ali uma descrição, uma narrativa dos egoístas, dos ambiciosos, dos impacientes, dos intolerantes, como ainda somos recheados de tantas sombras que carregamos. Isso tudo é uma ilusão. Por isso, nos desiludimos. Como diz o professor José Hermógenes, que já desencarnou, professor de yoga, ele dizia o seguinte, que só existe a desilusão porque existe a ilusão. Senão não haveria desilusão. E tudo isso que foi lido pelo irmão Osmar nos mostra como nós nos iludimos com as questões materiais, com as nossas questões mentais. E o momento que pedirem a nossa alma? Quando estivermos num leito de dor, quando não tem aquela morte abrupta, mas quando a gente começa a sucumbir. E aí então, estão pedindo já a nossa alma? Será que é o momento de estarmos resignados, pacientes, convictos de que esta existência ela é passageira? Será que teremos condições de proferirmos a frase que Jesus proferiu na cruz, no madeiro infamante, quando disse: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito? Será que estamos preparados para entregarmos nossos espíritos ao Pai? Desapegados? Não iludidos? Façamos essas reflexões que o nosso irmão colocou muito bem. Mas hoje o nosso tema é outro. Nós retiramos este capítulo do livro A Flores no Caminho, da nossa querida Amélia Rodrigues, uma passagem que a gente não vai encontrar na Bíblia. Isso prova categoricamente que a nossa irmã esteve lá, nesse diálogo tão lindo, tão sublime, tão profundo de Jesus com a mãe. A sublime maternidade. Nós homens não devemos ficar com inveja não, viu? Porque um dia vamos reencarnar como mulheres. Como vocês, mulheres, terão que reencarnar como homens. Isso coloca por terra a ideia da unicidade da existência que passaria a ser injusta. Principalmente para as mulheres, que ainda sofrem preconceitos, perseguições, feminicídios. Uma sociedade que ainda é machista. Está mudando. E conhecemos que a mulher agora está começando a se mostrar. Está saindo do claustro, está saindo do esconderijo para ser ela. Então é um diálogo lindíssimo. E depois nós vamos compreender como funciona essa sublime e amorosa missão de ser mãe. Como é esse acordo no mundo espiritual entre a futura mãe, desligada do corpo,
e o futuro reencarnante. Isso é uma palestra que, pelos meus estudos, eu idealizei e levei até um congresso médico espírita, e que é muito interessante, como vocês vão ver. Mas vamos ver quando Jesus, sempre presente, num relâmpago fulgurante, numa noite escura, a palavra do Mestre, forte, determinada, austera, aquela palavra cindia, quer dizer, cortava a noite demorada do Espírito sobre Israel, desde 5 séculos, nada mais, nada menos que 500 anos. Então Jesus foi o grande revolucionário. A sua palavra forte, de um espírito puro, que não se dobrava a nada, não se dobrava aos antagonismos, então essa palavra, ela cindia, ela cortava a noite espiritual que ainda tombava sobre Israel. E como não poderia ser diferente, o eco dessa mensagem. Porque sabemos que a palavra tem uma frequência. A palavra tem uma modulação. E a modulação de Jesus era doce, mas era enérgica. Parece algo paradoxo, mas não é. Energia não quer dizer violência. Você pode ser enérgico e ser doce. E Jesus era enérgico, mas também era doce. E exatamente essa mensagem, ela se espraiava, ela ecoava, desde as planuras do Esdrelon, as montanhas, até os altiplanos do Hermon. E aqueles que lhe escutavam o verbo doce, amoroso e principalmente renovador, todos acabavam se renovando. E aquela nobre cantilena das suas palavras prosseguia repercutindo no ádito das almas, ou seja, nos compartimentos mais profundos da alma. E era transferida de boca a ouvido, assinalando naquela época o início da comunicação elevada pela impregnação do amor. Por isso disse, doce, mas enérgico. Porque se analisarmos o amor, ele é doce, mas também ele é enérgico. Amamos com energia. Isso é uma grande realidade. Então, aqueles dias tão especiais, aquelas circunstâncias todas, jamais se fariam repetir, e o conteúdo das suas palavras, o colorido das suas palavras, diz a nossa irmã, nunca mais seria ouvido, da forma que foi enunciado e vivido. Porque Jesus, sabemos, foi o único Espírito puro que esteve entre nós, desde os remotos tempos. Então jamais alguém falaria da forma que Jesus falava, enunciava, tocando as criaturas, mesmo os corações mais refratários, mais endurecidos. E como sempre acontecia nas suas prédicas, a multidão já tinha se dispersado. Mas a natureza continuava bela, porque Jesus escolhia os cenários mais lindos para os pronunciamentos.
permaneciam aquelas estrelas coruscantes, pontilhando o velário da noite, o manto da noite, com seus focos reluzentes. Sopravam as brisas suaves que eram trazidas pelas aragens do mar, amenizando a paisagem do dia, calorento que fora ardente. E Jesus sempre atendendo, sempre, quando possível, curava, consolava, acolhia. Quando a gente lê isso, que vontade que nós temos de nos transportarmos para essa época, só para ouvir o Cristo. Hoje o Cristo fala, mas fala do interior da nossa alma. Não é uma voz materializada, como naquela época. Então as criaturas que foram atendidas encontravam diretrizes, e sempre trazendo pessoas necessitadas, novos candidatos para o amigo divino, que não cessava de socorrê-los. Então, após a estafante jornada, daquele dia calorento, ardente, de horas passadas, Jesus, que estava no corpo físico, afastou-se para descansar. O corpo precisava se energizar. E ele, como de costume, ia para uma parte solitária da praia e mergulhava nas suas reflexões num profundo cismar. Era um silêncio inigualável. Um silêncio que gritava, não um silêncio que imaginamos. Porque o silêncio, ele grita. Ele grita o quê? Paz, harmonia. Então esse silêncio, ele era interrompido, de vez em quando, pelas onomatopeias da natureza. O que são as onomatopeias? São os sons da natureza, os sons dos animais, dos grilos, dos pássaros, mas também o farfalhar das gramas, as folhas que caíam das árvores. Isso chamamos de onomatopeias. Então esse silêncio tornara-se uma moldura viva, na qual a figura de Jesus se destacava. Como não poderia ser diferente, irradiando uma diamantina claridade. Jesus era luz. Não vamos esquecer o que ele nos disse. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E de seu corpo, de seus poros, saía luz. Jesus era luz. Eu sempre digo que esses parâmetros estão em nós. Nós não podemos esquecer isso. Porque Jesus disse: o reino de Deus não encontra-se nem aqui nem acolá. O reino de Deus encontra-se em vós. Então nós temos a divindade. Porque se Deus está em todos os lugares, Ele está em nós. A grande questão é que nós não nos abrimos a Deus. Somos teimosos, resistentes, somos temerários, somos imperfeitos, então nós estamos fechados a esta divindade. Mas João, lembremos-nos, no seu Evangelho diz que Deus é amor. Ora, irmãos, se Deus que está em nós é amor, o amor está em nós. Mas também não podemos esquecer a frase de arrebatamento, de arroubo
proferida por Paulo, o apóstolo. Não sou eu, mas quem vivo. É o Cristo que vive em mim. Então já podemos entender que em nós está Deus, amor e o Cristo. E para complementar, se Jesus disse que enquanto eu estou no mundo, ele não fez uma referência ao mundo externo, ele fez uma referência ao mundo, inclusive o nosso mundo interno. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Há algo melhor, de maior alento, entendermos que temos esses 4 parâmetros em nós? Nas estruturas mais profundas do inconsciente, ainda não trabalhadas ou trabalhadas muito pouco? Deus, amor, Jesus e luz. Deus nos deu o livre-arbítrio para que possamos trabalhar essas questões. Então Jesus irradiava a luz. Sem que fosse percebida, uma mulher cercou-se de Jesus. E após fazer-se notar por ele, pelo mestre, desculpou-se da imprudência de perturbá-lo. Sem mais delongas, o interrogou. Sei que tu vens de Deus e posso perceber-te a grandeza que me fascina e me emociona. Vejo a sensibilidade desta mulher, entendendo que Jesus veio de Deus. E ele era percebido na sua grandeza, que gerava nela um fascínio, uma emoção muito forte. E ela disse: Mestre, eu tenho sede de amor. E me encontro corroída pela vérmina da animalidade. Vérmina são os vermes da animalidade. Eu tenho amado e não logrei a honra de fruir o amor. Ela ama, mas ainda não logrou a honra de fruir, de sentir o amor. A vida desde há muitos anos, disse ela, em que fui dilapidada nos meus sentimentos de mulher, nega-me o que eu venho procurando, e que ela ainda não encontrava: a paz. A paz que parecia fugir dela, onde quer que ela se encontrava. Que fazer, mestre? Que fazer, Senhor, para eu viver a felicidade? Vamos lembrar, pela nossa doutrina espírita, que a felicidade não se encontra fora de nós. Os prazeres mundanos, passageiros, temporários, meteóricos. A paz, a felicidade que não planifica, que está em nós. Esta é a legítima e irretocável felicidade. Está em nós. Felicidade da alma. Então havia naquela voz da estranha notas características de melancolia, de tristeza e de um sofrimento demorado, que as palavras não conseguiam se exteriorizar. Jesus, entendendo plenamente tudo, relanceou o olhar transparente pela paisagem aureolada de paz e indagou-lhe por sua vez: que vês em derredor? Isso é interessante para todos nós. O que nós estamos vendo em derredor? Será que nós estamos observando a florescência? Será que nós estamos com o nosso olfato um tanto degradado, sentindo o aroma das flores? Será que nós estamos vendo a excelsitude da natureza, das
das árvores, dos arbustos, da criação divina. Foi exatamente isso que Jesus perguntou a ela: que vês em derredor? Examina a terra, onde estamos, arrebentando-se em flores, frutos, verdor, o rio cantante, enriquecendo as margens de vida, a água, esse grande elemento que não só nos hidrata, mas traz ali o seu magnetismo. Porque será que tomamos aquela água fluidificada? Esse poder que a água tem? E o humus discreto, renovando o subsolo e os astros fulgurando ao longe. Em tudo, a ordem, o amor, a transparência da misericórdia do Pai, ensinando para todos nós que não estamos olhando em derredor e que a natureza se mostra equilíbrio e vida. A natureza é um exemplo claro, irretocável de equilíbrio. O que parece caos transforma-se em bênção. Que lição profunda para todos nós. Quando estamos sofrendo, quando estamos reclamando, quando estamos nos contorcendo nos processos dolorosos, o caos se transforma em bênção. O que aparenta transtorno se converte em paz. Porque em tudo vige a sabedoria do Criador. E Jesus disse a ela: não relaciones dores, nem apresentes mágoas. Mágoas. Quando nos sentimos invadidos pelas vicissitudes da vida e nos sentimos ressentidos, não só sentidos, mas ressentidos. A sorte não chegou na minha vida, pelo amor de Deus. Não existe nem sorte nem azar. Existem realidades que temos que passar. Levanta o olhar para cima e avança para o futuro. Nós, quando somos enxovalhados pelos infortúnios, pelas desventuras, naturalmente nos curvamos e olhamos para baixo. Assim é a postura, por exemplo, do depressivo. Levanta o olhar para cima. Vamos avançar para o futuro que nos aguarda, repleto de alegrias, de paz. A criatura, então, esta mulher, surpreendida pela resposta amorosa, volveu a interrogação. Compreendo, sim, a grandeza da divina criação. Ela já compreendia. Não obstante delinquir. Faliu. Então a gente nota, não obstante delinquir, um sentimento de culpa, que ela no fundo não aceitava, dentro ainda do seu orgulho, e do meu delito, da falha, da sucumbência, nasceu um filho, que no momento constitui-me motivo de inquietação e desespero. Sem permitir-lhe alongar-se, Jesus, o Senhor, prosseguiu, imperturbável. A mulher é sempre mãe. A relva que cresce, disse ele, sobre os escombros, oculta as suas deformidades,
disfarça suas imperfeições, modificando a erma e expressão dos destroços. Continuou o mestre, abençoada pela maternidade. A missão da maternidade, a bênção da maternidade, que é sempre uma dádiva do Pai, honrando a vida, um filho, em qualquer circunstância, não importa. Tudo está em processo de evolução. É uma estrela engastada na carne, inserida na carne, com a oportunidade de espalhar claridade pelo caminho. E Jesus aqui continua, no seu diálogo com esta mãe culpada, dizendo: enquanto houver crianças e mães na terra, o amor divino estará cantando esperanças para a humanidade. Não há filho do pecado, nem do delito, pois que todos eles são dádivas da vida à vida, da vida material para a vida eterna, imortal, espiritual. Nós trouxemos um trecho para complementar esse diálogo de Jesus com esta mãe. Muito interessante, está no livro Momento Espírita, que diz o seguinte: ser mãe é missão de graves responsabilidades e de honra. Realmente, é uma missão de muita responsabilidade, mas também de honra. É gozar do privilégio de receber nos braços espíritos criados pelo Senhor e conduzi-los ao bem. Vou repetir. É gozar do privilégio de receber nos braços, claro, materialmente falando, no útero, para depois chegar aos braços, no processo de amamentação. São espíritos do Senhor, cuja mãe, a sua responsabilidade, deverá conduzi-los ao bem, à educação. A educação moral, que hoje um pouco está deixando a desejar. Diz ainda: enquanto haja mães na terra, Deus estará abençoando o homem com a oportunidade de alcançar a meta da perfeição, a reencarnação. É o sentido da reencarnação, é o objetivo da reencarnação. Todos nós chegarmos à perfeição relativa. Porque a mãe é a mão que conduz, o anjo que vela, a mulher que ora, na esperança de que os seus filhos alcancem a paz. Voltando ao diálogo de Jesus, esquece as circunstâncias da chegada do querubim que te bate à porta do sentimento e levanta-te com ele, avançando no rumo do infinito dos astros. Uma imensa serenidade vestia a natureza. Aquela mulher mãe, emocionada, procurou os olhos de Jesus por entre aquela visão nublada de lágrimas. E ela se fundiu na luminosidade que deles fluía, dúlcida e pura. Levantou-se em discreta reverência e preparou-se para sair. Não saberia dizer se o ouviu falar as vozes penetrantes do Cristo
ou se o escutou na acústica da aula. As duas coisas. Se Jesus está em nós, como disse Paulo, não é só o que ele materialmente falou, mas também o que foi escutado na acústica da alma. E Jesus então disse: vai, filha, e ama. A maternidade é a mais elevada concessão de nosso Pai, demonstrando que o mal jamais triunfará no mundo, porque enquanto houver um coração, um sentimento maternal na terra, o amor ateará o fogo purificador e a esperança de felicidade jamais se fará, jamais se extinguirá. E no longe do tempo ecoariam os conceitos do Filho de Maria, a mãe por excelência, sustentando a mulher no ministério da maternidade para todo o sempre. Vamos lá no Livro dos Espíritos, depois desse lindíssimo, incomparável diálogo de Jesus com essa mãe, e vamos entender, pelo viés da doutrina espírita, lá no capítulo 11 da terceira parte do Livro dos Espíritos, amor materno e filial. E o nosso querido Allan Kardec faz a seguinte indagação, na questão 890 de O Livro dos Espíritos. Será uma virtude o amor materno? É uma virtude? Ou um sentimento instintivo que é comum aos homens, como também aos animais? Muito bem colocado esse questionamento. Vamos ver o que a espiritualidade respondeu. Uma e outra coisa. As duas. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Sabemos. Como o animal, a mãe vai prover as necessidades de seu filhote, necessidades materiais, da amamentação, por exemplo, e cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. O animal cresce e segue sua vida. Já no homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Como nós vamos explicar aqui como tudo isso funciona desde o instante pré-encarnatório até o instante desencarnatório. Portanto, sobrevive à morte e acompanha o filho no além-túmulo. Temos lições maravilhosas a respeito disso. Como a mãe de André Luiz foi a ela, como tantas mães na literatura espírita, zelando por seus filhos, ora encarnados, ora desencarnados. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor animal. Então vamos fazer aqui um apanhado de como tudo isso funciona para mostrar a excelência da maternidade. Temos coisas a dizer diante desse estudo. Como, por exemplo,
da gravidez indesejável. Isto não existe. Para que haja concepção, quando o espermatozoide se une ao óvulo, formando o embrião, o ovo, o zigoto, tem que haver um consentimento, uma anuência, tanto do espírito reencarnante quanto da mãe, também do pai, mas principalmente da mãe. Porque é um processo de atração fluídica. E para que haja essa atração tem que haver um acordo, um armistício de espíritos que repentinamente foram desafetos no passado, inimigos, e agora entendem a necessidade da reencarnação e aceitam. Então, esse termo, a gravidez indesejável, não existe. Eu não queria ter esse filho, mas acordou no mundo espiritual, um acordo. Mas cabe à mãe o direito de desistir. E a gente escuta muito isso. Em todas as circunstâncias. Então nós vamos pegar o termo fecundar para entender que todos os itens, todos os estágios, desde o momento pré-encarnatório até o desencarnatório, normalmente da mãe primeiro, por ser mais idosa, é um processo de fecundação. Não no sentido simplesmente de procriar, de multiplicar-se, mas no sentido, como está lá no dicionário da literatura portuguesa, desenvolver, proporcionar desenvolvimento. Então, tudo está a viger a questão do desenvolvimento. E tudo que desenvolve, cresce, se amplia, não só no âmbito físico de um embrião que vai se tornar um feto até o nascimento, mas no sentido de experiências, de desenvolvimento, de crescimento, porque ali sabemos está um espírito, ali sabemos está uma alma. Então eu criei o termo fecundação como desenvolvimento pré-fecundante. O que é isto? É o desenvolvimento desde o momento que um casal se une pelo namoro, pelo noivado, ou após o casamento, pouco importa isto. Então é um desenvolvimento antes da fecundação orgânica. Há ali um compromisso entre um e outro. Por isso, é uma fecundação no sentido de desenvolvimento pré-fecundante, antes da fecundação física. E aí, então, esses que se comprometem a se unirem, a ter um consórcio, a ter um lar, eles então vão se programar. Então chamamos isso de fecundação no sentido de desenvolvimento espiritual ou pré-encarnatório. Como é que é isto? É o momento capital, é o momento mais doce, quando a mãe, a presença do pai também, nós estamos falando da maternidade, quando a mãe vai aceitar aquele reencarnante, já numa forma reduzida, perispirítica. Então há uma colocação aqui lindíssima que André Luiz nos traz no livro Missionários da Luz, capítulo 13, Reencarnação.
E ele nos coloca de uma forma tão poética, tão romântica, que eu vou ler. Foi então, ó divino mistério da criação infinita de Deus, que eu vi a mãe, porque é a história de Adelino, Raquel e Segismundo, eu a vi, a mãe, apertar aquela forma infantil. Não houve ainda a fecundação orgânica. De Segismundo de encontro ao seu coração, tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo, o futuro reencarnante, ligara-se a ela fluidicamente. E diz aqui André Luiz, poeticamente falando, como uma flor se une à haste. A flor e a haste. Então compreendi, disse André Luiz, que desde aquele momento era a alma de sua alma. Tal a ligação da mãe com o futuro filho. Aquele que seria carne da sua carne. Por isso, aquele período todo de desenvolvimento intrauterino, que a mãe cada vez mais ama aquele futuro filho que irá nascer. E aí vamos passar para a fecundação pré-natal. Volto a repetir, fecundação no sentido de desenvolvimento. Pré-natal, aqueles 9 meses. Tudo se resume na união do espermatozoide com o óvulo e ali forma o embrião. Ali forma o ovo, ou zigoto, como diz a embriologia, e ali já tem uma alma. Como o Livro dos Espíritos nos informa, a concepção, que é o início, já existe ali uma vida. Por isso nós defendemos ardorosamente a vida. A vida que ali está inserida. E passam-se os 9 meses. Chama-se fecundação pré-natal. Aí vem o nascimento, seja pelo parto normal, ou seja pela cesariana. Pouco importa. É um momento tão nobre para a mãe. É um momento tão importante, de tanto amor. E nós, particularmente, defendemos aqueles que entendem intrinsecamente tudo isto, defendemos o parto normal. Porque é um momento tão nobilitante para a mãe que a cesariana muitas vezes não lhe as permite. A mulher está anestesiada, a não ser que haja ali a famosa anestesia peridural. Então nós chamamos isso de fecundação pernatal, durante o nascimento. Muito bem, nasceu a criança. Trauma do nascimento. E a mãe perdeu aquele ser que estava dentro de si. Perdeu não. Perdeu materialmente. A natureza é tão bela, é tão magnífica, é tão amorosa, é tão divina, que veio o período da amamentação. Aquela criança, já no primeiro leite, o chamado colostro, para que a mãe pudesse não sofrer tanto esta separação, que é o nascimento. 9 meses carregando aquele ser, aquele espírito, e de repente nasce. Nasce para a vida, porque aí está a grande missão. Então nós chamamos isso de fecundação pós-natal, ou seja, desenvolvimento pós o nascimento.
E aí entra todo o processo que se inicia na amamentação, a criança crescendo, a mãe educando, até o período da adolescência, tão difícil, que é um período que o espírito se assume verdadeiramente. Essa criança precisa passar por ajustes, realinhamentos morais, até a adolescência, porque depois é um pouco mais complicado. Muitos chamam de aborrecência, e realmente. Mas é um período, vamos dizer, até os 12, 13 anos de idade, da ascendência pedagógica dos pais, principalmente da mãe. Educar. Como diz o nosso querido Allan Kardec, educar é um conjunto de hábitos adquiridos. Temos que educar esse espírito que repentinamente em outras existências foi teimoso, foi rebelde e até criminoso. Então nós chamamos isso de parentela consanguínea. Mas é o lar, o cadinho do lar. Cadinho é aquele recipiente onde se processam combinações químicas em altíssimas temperaturas. É o cadinho. É onde tudo ferve. É a efervescência. Os atritos, as confusões. O que acontecem em quaisquer lares? Mas aí entra o papel amoroso, educativo, orientador da mãe, principalmente da mãe. O pai também, mas vamos enaltecer aqui a maternidade. Para conduzi-lo ao bem, para ser uma criatura de valor, uma criatura que siga a condição de homem de bem, como está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a missão da maternidade. Fazer do seu filho um homem de bem, um homem íntegro, um homem correto, incorruptível. Não preciso dizer mais nada. Essa existência de corrupções que estamos vendo aí. Aonde a fome impera deploravelmente. Outro dia lia no Facebook um país que agora eu não me lembro o nome, muito parecido com a Etiópia do passado. Crianças morrendo de fome. E outros nadando no berço esplêndido da riqueza, pobre deles, o que lhes aguarda. Essa volúpia em ter, essa volúpia em ambicionar. E quanto mais tem, mais quer. Então a missão da maternidade é exatamente essa. Fazer do seu filho um homem de bem, moralizado. E finalmente, para terminarmos, a fecundação pós-encarnatória. Esse amor é tão belo, é tão eterno, é tão duradouro, que quando o filho está prestes a desencarnar, e a mãe já desencarnou, qual é o espírito que vem receber esta alma? Como disse o irmão, esta noite pedirei a sua alma. Vocês vejam que a lição que ele leu foi escolhida por ele, ela se conecta. É tudo que falamos aqui. Então, no momento de que, ao pedido da alma do filho, qual o espírito que aparece de imediato para receber esse seu ente querido? É a mãe. Com todo o seu amor. Chamamos isso de fecundação no sentido de desenvolvimento.
pós-encarnatória, ou seja, após a encarnação ou a desencarnação do seu filho amado. E este amor vai continuar, não se perde. Mesmo que em futuras encarnações eles não se unam pelos laços maternais e filiais. Mas esta experiência, ela fica registrada para todo e sempre. Porque o amor não se dilui, o amor não se perde. Aqueles que dizem, eu amei e não amo mais, é porque não amou. Pode usar qualquer termo, paixão, sedução, menos amor. O amor permanece para todo e sempre. Então, é uma experiência, é uma missão da qual jamais isso se diluirá. Como eles vão se encontrar no futuro, não sabemos. Como pai, como filho, como irmãos, como espíritos simpáticos, afins. Mas lá, nas profundidades, no âmago, na essência dessas almas, há essa experiência maternal e filial. Pode acontecer que este filho reencarne no sexo feminino e vai ter como filho aquela que foi sua mãe? Claro que sim. A doutrina espírita é fantástica. O que importa é que esse amor cada vez mais se multiplique e se desdobre. Por isso a gente vê em alguns lares afinidades tão profundas e com outros distanciamentos, revoltas. E aí a gente começa a entender a pureza da reencarnação. Por que pureza? Porque através dela nós somos compelidos a chegarmos à perfeição. E quando falamos de perfeição, falamos de amor. Um amor que a gente ainda não experiencia. O que mais se aproxima é o amor de mãe. O amor de mãe se aproxima. Embora tenha um teor de apego, de ciúmes, de possessividade, mas é o que mais se aproxima. E Jesus deixou isso bem claro para essa senhora que delinquiu, elevando essa alma. Vá, minha filha, ame, ame muito. E assim, queridos companheiros, passamos a entender, em poucas palavras, a excelência do amor expressa na maternidade. Que Jesus nos abençoe em mais uma lição que a doutrina espírita nos alcança. Muita paz, que o Mestre esteja sempre presente entre nós. Graças a Deus, e que assim seja.